Olá, este é o nosso projeto integrador, da turma de Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, polo da cidade de Teodoro Sampaio. Internet das coisas na tomada de decisão. Este trabalho analisa o auxílio na tomada de decisão de engenharia através da internet das coisas e propõe o uso de blockchain para a maior eficácia do processo. O crescimento exponencial da internet levou a indústria de desenvolvimento de dispositivos a produzir dispositivos cada vez mais conectados e inteligentes, com a aplicação de tecnologias de análise de dados e armazenamento em nuvem. Os dados coletados através de sensores produzem conhecimentos que, quando aplicados de forma estratégica, podem simplificar a estrutura de engenharia em projetos, reduzir custos e aumentar a escalabilidade. No entanto, limitações na tecnologia tradicional, padronizada desde 1960, e mesmo nas tecnologias recentes, possuem barreiras no escopo de implementação em projetos. A aplicação de blockchain, num contexto de processos de engenharia, prevê maior distribuição dos dados nos extremos da rede, a computação de borda, eliminando terceiros e levando o processo para mais próximo da fonte, reduzindo custos e aumentando a escalabilidade e segurança. Introdução: problemas, objetivos, justificativa. O presente trabalho busca analisar o uso de blockchain para a solução de problemas na tomada de decisões em processos de engenharia, no contexto do uso de dispositivos inteligentes. Em contexto, o que é um dispositivo inteligente? A resposta varia com o tempo. Por exemplo, o que era um dispositivo inteligente há algumas décadas? Então, ao invés, deve-se apontar o que é um dispositivo inteligente hoje. Para tal propósito, é preciso apresentar a evolução desses dispositivos e os que definem como inteligentes. A Internet das Coisas, em inglês IoT, é um termo relativamente novo. Trata-se de dispositivos eletrônicos capazes de se comunicar um com o outro, através de um médium em comum, a internet. Mas suas idealizações existem desde os anos de 1800, com a invenção do telégrafo em 1830, e mais tarde, em 1900, com a primeira transmissão a rádio, descrita na época como telegrafia sem fio. O desenvolvimento de computadores alavancou em 1950 e a internet componente principal dos IoT em 1962, como parte do projeto desenvolvido pela DARPA, evoluindo para ARPANET em 1969. Entre os anos de 1980, serviços comerciais começaram a dar suporte ao uso público da ARPANET, ação qual permitiu a consequente evolução para a internet como é conhecida hoje. Os GPS se concretizaram em 1993, com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos providenciando um sistema altamente eficaz com 24 satélites. Esse desenvolvimento se seguiu rapidamente no ramo privado, com empresas lançando seus próprios satélites comerciais em órbita. Satélites e linhas telefônicas são a base de muitas das comunicações estabelecidas entre os IoTs. Como conceito, a Internet das Coisas só foi nomeada em 1999. Um exemplo primórdio de sua existência, no início dos anos de 1980, é uma máquina de Coca-Cola, nos Estados Unidos. Programadores da área podiam se conectar à máquina, checar as bebidas disponíveis e se estavam geladas. Pelo ano de 2013, o conceito já havia evoluído em sistemas utilizando múltiplas tecnologias, como a de internet cabeada e sem fio, de sistemas microeletromecânicos para sistemas embarcados, campos de automação, redes de sensores sem fio, GPS, sistema de controles e tecnologias derivadas. De modo simplístico, a Internet das Coisas consiste em qualquer dispositivo capaz de enviar informações através da internet, desde celulares a sensores de manutenção em peças mecânicas, como o estado de uma turbina de avião, dispositivos médicos, como implantes de monitoramento de batimentos cardíacos ou biochips, transponders implantados em animais, companhias inteligentes que enviam sinais a um smartphone, permitindo o usuário identificar um visitante. IoTs podem ser classificados da seguinte maneira: coisas que recebem dados e tomam decisões, impressoras,
dispositivos, TVs inteligentes com sensores. Coisas que coletam informações e as enviam, sensores motores e de movimento, sensores de ambiente e luz. Coisas que possuem ambas funcionalidades. Um sistema de irrigação pode incluir sensores que coletam informações sobre o estado de umidade do solo e assim determinar a quantidade de água necessária para distribuir. Um sistema de proximidade de um carro pode coletar informações e determinar se o veículo está ou não próximo de uma colisão, diminuindo a velocidade ou mesmo parando completamente o veículo. São dispositivos que podem transferir dados através de uma rede interconectada, fazendo parte de um sistema, uma grande rede de dados de internet conectada a coisas, e assim auxiliar na tomada de decisões. A efetividade dos dispositivos Internet das Coisas necessitam, primariamente, da informação disponível nesse sistema. Proteger a informação durante um ciclo de vida é crucial, e é então onde é apresentado o conceito de blockchain para a tomada de decisões de engenharia em relação a dispositivos. Tendo em base este conteúdo, esta pesquisa faz uso de metodologia da pesquisa exploratória, com foco no levantamento de literatura, na exploração desta tecnologia para os enriquecimentos nas tomadas de decisões. Problema: conforme a expansão da internet, expandiu-se também o mercado de dispositivos inteligentes conectados à internet. Conforme demonstrado na introdução, dispositivos IoT podem auxiliar na tomada de decisões, porém possuem uma grande desvantagem. São dependentes de um modelo de comunicação centralizada para poderem interagir com o sistema. Comumente, configurações IoT são identificadas, conectadas e validadas através de um servidor em nuvem, aderindo um custo alto de infraestrutura e manutenção, consequentemente, causando problemas à escalabilidade da rede, pois conforme o número de dispositivos conectados aumenta, o número de interações entre o servidor e os dispositivos aumentam o custo, razão pela qual sistemas atuais não suportam altas quantidades de redes IoT. Outra desvantagem a ser apontada é que sistemas em nuvem são vulneráveis a falhas em um único ponto, por causa de sua natureza centralizada. Se um sistema na cadeia de relações de rede falhar, há a possibilidade de afetar todo o ecossistema. Um dos maiores desafios que as empresas encontram na migração para a IoT é a administração da sua complexidade. A engenharia de sistemas, um método já comprovado no desenvolvimento para dispositivos altamente conectados, esteve em uso desde 1960, após sua eficácia no programa Apollo. Atualmente, no entanto, é uma estrutura de desenvolvimento que precisa ser adaptada para implementações em novas indústrias IoT. O design e a engenharia de produtos conectados envolve grande quantidade de pessoas envolvidas em sua organização, criando uma necessidade maior por ferramentas colaborativas, compartilhamento de informações em tempo real e que essas informações sejam compartilhadas também entre as ferramentas, se estruturando no seguinte sistema: rede de comunicação. Rede que servirá de um médium para conectar os membros envolvidos e as ferramentas de desenvolvimento. É possível o uso de redes tradicionais ou nuvem, ou como o caso de blockchain. Processo colaborativo, administração das funções, fluxo de trabalho, objetivos, planejados, organizados e distribuídos em tempo real. A implementação de ferramentas de web permitam interagir com informações sobre o projeto em qualquer ponto do tempo, independentemente de localização geográfica. Ferramentas que compartilham informação para gerenciação administrativa de recursos, arquitetura, design, modelagem e análise de qualidade, atividades que trocam dependências entre si e precisam demonstrar essas informações o mais claramente possível, para a certificação de uma engenharia holística otimizada. Há necessidade de conectar domínios como as de engenharias de sistemas, embarcados, desenvolvimentos da aplicação e gerenciamento da vida útil do produto. Objetivos. Com base nos desafios apresentados, o crescimento de dispositivos conectados, escalabilidade de rede e confiabilidade, tais como os processos de engenharia de alto custo e modelo de sistema antigo, esta pesquisa tem como foco a busca de uma solução através de um conceito relativamente novo, blockchain, no intuito de aplicar essa tecnologia para resolver problemas de escalabilidade e princípios de segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Os objetivos específicos são de caráter exploratório.
a mapear um processo de rede de comunicação de dados e identificar pontos que possam ser interligados e integrados a um conceito mais transparente, seguro e descentralizado. Espera-se com este trabalho a demonstração de pontos onde a tecnologia de rede pode ser aprimorada e como esse aprimoramento poderá beneficiar a tomada de decisões, seja por parte empresarial ou para uso pessoal. Justificativa. Segundo uma pesquisa da empresa Juniper Research do Reino Unido, espera-se um crescimento de até 140% em dispositivos IoT até 2022. Um crescimento exponencial de 50 bilhões de dispositivos. Crescimento ocasionado por serviços de computação de borda, o processamento de dados fora da nuvem e mais próximo da fonte, aumentando a disponibilidade, escalabilidade e segurança. A pesquisa revela que o crescimento na computação de borda será crítica para a escalabilidade de desenvolvimento, reduzindo requisitos de banda, aumentando o tempo de resposta das aplicações e fornecendo segurança dos dados, com uma previsão de que uma proporção significativa dos 46 bilhões de dispositivos industriais e enterprise conectados em 2023 dependerão da tecnologia, havendo assim prioridade na necessidade de solucionar problemas com a padronização em modelos de lançamento. De acordo com o autor da pesquisa, IoT na computação em borda aumenta dramaticamente o escopo e valor de um projeto, mas o trabalho relacionado à padronização e interoperabilidade é como gerenciar a descentralização dos dados, continuam em desenvolvimento constante. Ainda segundo a Juniper, os blockchains de consortes ou distribuidoras de tecnologia de bordas similares terão função principal na consolidação dos métodos IoT futuros ou do gerenciamento de transações. No entanto, ainda limitada pela atual falta de descentralização real oferecida nos blockchains públicos, requerimento principal para a confiança de ponta a ponta. Assim, defende-se com este trabalho a integração de blockchain em dispositivos IoT para a facilitação das tomadas de decisões em processos de engenharia. Metodologia, métodos empregados e resultados. A metodologia adotada assemelha-se com a usada nos projetos integradores anteriores. Foi adotada uma metodologia de caráter exploratória, com passos subsequentes, organizados, na idealização teórica a respeito do tema, separação por assunto de interesse e relevância, e fundamentação teórica, isto é, o levantamento bibliográfico a respeito do tema tratado. Nas sessões de brainstorming, foram tratadas várias ideias relacionadas ao tema proposto, tomada de decisões em processos de engenharia, e então separados em tópicos de interesse. Internet das coisas, o que é? Aplicações em processos de tomada de decisão. Processos de engenharia. O que são? Necessidades de automatização. Blockchain. Conceito, integração no processo de tomada de decisão. Distribuído o conteúdo entre os membros, iniciou-se a pesquisa por literatura nas áreas e catalogou-se as informações necessárias para a construção base para a teoria. Havendo a fundamentação teórica, analisa-se agora as intervenções da tecnologia sugerida, blockchain, no contexto dos problemas apresentados. Métodos empregados. Foi explorada as possibilidades de blockchain na tomada de decisões, provinda pela aplicação de software de análise instalados em dispositivos IoT, através do estudo de literatura, como livros e relatórios de grandes empresas envolvidas na área, e entrevistas pessoais a empreendedores da região. Foram apurados dados conforme o contexto do tema e seguirão em forma de estatística. A pesquisa local teve como objetivo identificar o interesse na aplicação de tecnologias IoT na coleta e análise de dados em suas devidas áreas de atuação. Residentes da região do Paranapanema, em destaque a cidade de Teodoro Sampaio, sede dos integrantes do grupo envolvido nesta pesquisa, foram entrevistados 37 dirigentes envolvidos em processos administrativos, dentre eles, donos gerentes de supermercados, laticínio, uma usina hidroelétrica e agroindustrial. Apurados os dados dos entrevistados,
Quando questionados sobre o processo de tomada de decisões dentro de seus ambientes administrativos e explicado o contexto de internet das coisas e blockchain para essa pesquisa, obteve-se. Quando questionados se conheciam o conceito de IoT, 64,86% afirmaram conhecer, 35,13% não tinham conhecimento. Então, questionados se estavam informados sobre a possível coleta de dados através de sensores, 100% conheciam. Em seguida, se perguntou sobre o possível interesse da aplicação de tecnologias de coleta e análise de dados. 75,67% tinham interesse. 16,21% já possuíam aplicação em seu setor. 8,10% não tinham interesse. Logo então foram questionados sobre o conhecimento do conceito de blockchain. 75,67% desconheciam e apenas 24,32% tinham conhecimento. Depois foram questionados sobre como consideravam o processo de tomada de decisões dentro de seus ambientes. 10,81% afirmaram ser rápido e eficaz. 35,13% disseram variar com o tempo. E 54,5% disseram ser burocrático. Em seguida, foi perguntado se havia conflitos de informações dentro dos diversos setores da infraestrutura. 56,75% afirmaram ter e serem recorrentes. 27,2% variavam dependendo do pico. E 16,21% não tinha ou raramente ocorria. Então, finalizou perguntando se haveria apoio em uma proposta mais transparente e controlada de gestão, onde os dados seriam coletados através de dispositivos inteligentes, transmitidos para todas as partes envolvidas, a fim de garantir a integridade dos dados e auxiliar no processo de tomada de decisão. 78,37% apoiaram apenas mediante uma demonstração de eficácia da proposta. 13,51% responderam apoiar. 5,4% disseram que não se encaixava no modelo de negócio e 2,7% não apoiaram. Dados os dados coletados, é possível observar que há uma margem de 64,86% de pessoas informadas sobre o conceito de IoT, seguida por 100% estarem cientes sobre as capacidades de coleta de dados por sensores. Também, 75,67% possuem interesse em aplicar tecnologias de coleta e análise de dados, com 24,32% tendo conhecimento sobre blockchain. Na maioria dos casos, 54,5%, o processo de tomada de decisão é demorado e burocrático, tendo 56,75% conflitos de informação na hierarquia organizacional, havendo, no fim, razoável interesse de 78,37% de implementações tecnológicas que venham a auxiliar no processo de tomada de decisão. É, então, demonstrado que há interesse para inovação neste âmbito administrativo, havendo interesse direito dos envolvidos no processo hierárquico de gestão, que consequentemente leva às tomadas de decisões em níveis estratégicos de uma organização. Proposta de intervenção: blockchain na tomada de decisões IoT, sustentabilidade e desafios. Conclusão: para a solução dos problemas indicados, é proposto o uso de um novo conceito, blockchain. Esse termo é normalmente usado para o registro de transações e entradas de contabilidade financeira, mas esta tecnologia também possui aplicação em processos de desenvolvimento, a fim de trazer mais confiança e transparência às operações, atingindo uma comunicação mais direta com clientes e fornecedores. Blockchain é uma estrutura de dados composta por registros que são distribuídos e compartilhados, tendo como objetivo gerar uma lista global para as operações executadas em determinado mercado. Parte da prática de que seus dados nunca são alterados ao ocorrer uma atualização ou adição de um novo dado. Ele é adicionado à frente de todos os blocos, como uma corrente, criando histórico imutável de todas as transações ocorridas dentro daquele segmento. Blockchain possui 3 fundamentações: criptografia para a segurança dos dados, teoria dos jogos, que pode auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas, e redes, peer-to-peer,
que se conectam diretamente sem a presença de uma centralização. As transações possuem assinaturas digitais, validadas por uma função criptografada de hashing, um modelo de problema matemático que gera dados em sequências numéricas previsíveis, porém únicas. Desta forma, os dados em blockchain não são adulteráveis e o histórico de transações é público e permanente, permitindo que qualquer um, em qualquer momento, analise o histórico de operações realizadas e valide seus dados. O relacionamento destes dados ocorre diretamente, descartando a existência de terceiros, portanto, mudando paradigmas, principalmente no acompanhado de transações e meios de pagamento. Em um exemplo, se atualmente a computação em nuvem está liderando por possuir um sistema centralizado de armazenamento, blockchain faz ao contrário, descentraliza as informações. Característica qual é um benefício, pois aumenta a segurança e diminui a dependência de serviços terceirizados. A Internet das Coisas muda fundamentalmente as dinâmicas de engenharia de produtos. Ela dispõe dados operacionais e analíticos de dispositivos conectados para o processo de engenharia. Essa constante coleta de dados providencia visibilidade no desempenho do produto e padrões de usabilidade. Desta forma, possibilitando que engenheiros validem princípios de design e obtenham informações que poderão ser fatoras dentro da linha de desenvolvimento. Essas mudanças estão levando à mudança de paradigma de pesquisa e design para o aprimoramento contínuo do produto. Mudança, qual se torna importante o balanceamento de práticas de engenharia para manter a integridade, o resultado e o ritmo do requerido de desenvolvimento para entregar produtos competitivos dentro de um espaço de tempo otimizado. Para esta tarefa, as organizações precisam um sistema de relatórios constantes, modelado através do negócio para providenciar um fluxo de informações sem interrupções durante a vida útil do produto. Métodos ágeis de engenharia para engenharia, de sistemas, desenvolvimento de hardware e software, capacidade de responder rapidamente às novas informações e requerimentos, para a contínua priorização da engenharia e tarefas de desenvolvimento. Engenharia de automação confiável, rastreio de artefatos, testes automáticos, transformação automática de informação de engenharia, como geração de código e documentação automatizada. Quando aplicada a processos de engenharia, a nova tecnologia permite o registro de diferentes tipos de dados, como processos em andamento, estado de artefatos, relatórios de campo, ou qualquer outro relevante à logística organizacional do aplicante. A disponibilidade dessas informações atribui ganhos ao processo, como o aumento no rastreamento de processos, diminuições dos conflitos de informações, aumento de visibilidade e o segmento de acordos de contratos de manufatura terceirizados, e tende a melhorar o posicionamento da organização perante a hierarquia administrativa. As informações registradas são inalteráveis e estarão visíveis a todos os envolvidos, sendo possível a análise de qualquer etapa do processo, possibilidade que pode levar à checagem de detalhes e redução de riscos. A aplicação de blockchain, no entanto, apresenta desafios a serem superados. A implantação da tecnologia exige algumas mudanças comportamentais, como a necessidade de seus gestores compartilharem mais informações, podendo incluir aquelas que atualmente são tratadas como sigilosas, pois, apesar de segura, a funcionalidade da tecnologia é registrar todas as informações. Outro desafio são a existência de protocolos abertos e fechados. Por exemplo, em questões envolvendo regulamentos, leis e códigos comerciais que normatizam a posse de bens e direitos de propriedade, que precisam seguir acordos e padrões para assegurar a compatibilidade com blocos existentes na cadeia, o que acaba levando a ser uma tarefa muito complexa por possuir uma natureza descentralizada. Podemos concluir que dispositivos IoT podem agir como agentes coletores, fornecendo informações através da rede a um banco de dados. A blockchain pode armazenar qualquer tipo de informação. Estes dados são criptografados e podem ser protegidos contra acessos não autorizados. Em conclusão, há alguns passos que levam a uma implantação de sucesso dessas tecnologias, sendo
Atenuar a implementação para que a empresa tenha tempo de se adaptar à nova tecnologia e, ao mesmo tempo, garantindo a disponibilidade e consistência desses dados. Ampliar o alcance da ferramenta para terceiros envolvidos, como fornecedores ou aplicantes da logística, promovendo o intercâmbio de dados. Integrar todos os envolvidos à nova ferramenta, incluindo diferentes setores que possam gerar informações relevantes. Implantar uma rede robusta de dispositivos inteligentes, capaz de coletar e agir sobre dados, parte que requer inovação na questão de hardware. Plano de análise, com base na ciência de dados, a fim de filtrar as informações relevantes e determinadas metas ou objetivos organizacionais. A transparência fornecida fortalece a tomada de decisão, fornecendo dados que os administradores podem estar analisando para tomar decisões estratégicas, e ainda pode melhorar a relação de dados entre diferentes setores. O rápido desenvolvimento de dispositivos IoT, capazes de coletar e atuar em cima de dados em um dado ambiente, produz uma janela de oportunidade para interessados em aplicar a ciência de dados ao seu processo administrativo, atuando diretamente nos resultados relativos ao desempenho organizacional.